Oi gente, tudo joinha com vocês aí, né? Meu nome é Alexandre Costa, eu sou psicólogo clínico e trabalho com autismo desde 1993, quando as redes sociais ainda nem existiam. Eu fundamentei o meu próprio trabalho clínico com autismo em formulações de caso comportamentais desde a virada do milênio, mas nunca trabalhei com a aba tal como formulada por Ivar Lovaas e aperfeiçoada por outros autores mais recentes, inclusive aperfeiçoada por ótimos motivos. A aba é toda a aplicação da análise experimental do comportamento, que é uma ciência baseada numa filosofia chamada behaviorismo radical, elaborada por Burrus Frederic Skinner. Qualquer aplicação de aba, seja no contexto clínico, escolar ou laboral, de maneira individual ou coletiva, é aba. Então, aba não é um método para tratar autista. Aba é a aplicação da EBA, a ciência do comportamento. Análise experimental, Experimental Behavior Analysis. Há outras maneiras de trabalhar fundamentada em behaviorismo radical, como por exemplo o currículo funcional natural das doutoras Liliana Maio e Judith Leblanc, e que fundamenta o trabalho de várias décadas do Centro Anne Sullivan do Peru e algumas experiências semelhantes no Brasil. Eu fiz um vídeo recente sobre o processamento preditivo e a importância que eu acho que essa abordagem tem para a construção de intervenções psicológicas muito mais profundas, muito mais significativas e muito mais respeitosas. E hoje eu queria falar sobre isso. Preciso frisar aqui, parafraseando aqui um youtuber que eu acompanho, que é o Gaveta, um canal muito bom sobre cinema. Isso que eu estou falando aqui hoje é apenas um enquadramento, é apenas a minha opinião sobre o assunto. Então, não estou aqui proclamando verdades, é só como eu vejo, certo? E eu trabalho com autismo desde a última década do século passado. Eu tenho alguma contribuição a dar nesse debate e é isso que eu vou fazer hoje. Isso é baseado na minha experiência profissional e também nesses anos de estudo, né, que eu tenho dedicado ao autismo e à psicologia e à neurociência de forma geral. Eu quero trazer essa contribuição pública para o debate sobre neurodiversidade, porque eu também sou neurodivergente, assumidamente TDAH e presumidamente autista. Dizem aí boas e más línguas a meu respeito. Não vou confirmar, não vou negar, mas se for, qual o problema? Parafraseando Sérgio Moro. Mas hoje eu queria fazer uma comparação entre aba e processamento preditivo para a gente entender a diferença de dimensão que existe entre compreender um mundo baseado numa perspectiva de behaviorismo radical e compreender um mundo baseado numa perspectiva de inferência ativa. Eu vou explicar aqui porque eu acredito que o processamento preditivo respeita muito mais a neurodiversidade e a subjetividade das pessoas, enquanto aba, mesmo nas suas versões mais modernas, naturalísticas e tudo mais, ignora ou nega a existência da mente. E como é que você vai respeitar uma coisa se você nem admite que ela existe? Apesar de eu ter trabalhado durante o início desse século com uma abordagem comportamental e ter fundamentado meu trabalho no behaviorismo radical, feito várias formulações de caso clínica comportamentais, hoje eu sou um psicólogo clínico de orientação cognitiva. Sou pragmático, sou dialógico na clínica, mas continuo usando várias técnicas oriundas da psicologia comportamental porque, de fato, elas são comprovadamente eficazes. No entanto, é importante entender para quê e para quem são eficazes. A aba tem suas raízes no behaviorismo radical, como eu falei. É uma filosofia desenvolvida por, também disse, Skinner, Burrus Frederic Skinner. O princípio básico da aba é que o comportamento é moldado pelas consequências que se seguem a esse comportamento. Se um comportamento for reforçado, ou seja, a pessoa faz uma coisa, acontece algo que ela gosta, logo depois que ela faz essa coisa, ele aumenta de frequência. Ele acontece mais vezes no repertório daquela pessoa. Se ele não é reforçado, ou então pior, se ele é punido, ele simplesmente diminui de frequência. A aba, portanto, se concentra na modificação de comportamentos observáveis, especialmente comportamentos que são vistos como inadequados ou indesejáveis. Então você precisa partir de uma avaliação prévia do que é desejável e do que não é, do que é inadequado e do que é adequado. E a partir de que critérios se estabelece isso, é um raciocínio muito importante para ser feito, que uma pessoa que aprende aba num curso de fim de semana não vai conseguir ter tempo para refletir a respeito. Até aí parece simples, ok? Mas o problema começa quando a gente considera a própria filosofia subjacente, o behaviorismo radical. Para o Skinner e os seus seguidores não existe mente. Inclusive, formulações como a minha são consideradas formulações mentalistas, explicações circulares, apenas descrições dos processos, mas não explicações fundamentadas. O que nós somos, fazemos e sentimos para o behaviorismo radical é só comportamento. E quando você nega a mente de uma pessoa, você está essencialmente negando a sua subjetividade, tanto que eles não usam essa categoria nas formulações deles. A mente para o behaviorismo radical é só comportamento encoberto. É um conjunto de respostas que podem ser modificadas como qualquer comportamento observável. Não que não sejam,
mas, enfim, em função apenas do ambiente circundante, dos estímulos discriminativos, ou seja, aqueles estímulos que vêm antes e selecionam o comportamento do repertório, e aqueles estímulos consequentes, aqueles que vêm depois e que aumentam ou diminuem a frequência dessa resposta, desse comportamento. Só de chamar de resposta já indica a visão de mundo por trás dessa formulação. Nada é mais claro a respeito do behaviorismo radical do que o trabalho de Ivar Lovaas, que é um dos pioneiros da aba, e ele nomeia um dos protocolos que se usa, aquele com 40 horas extensivas. 40 horas de trabalho para uma pessoa adulta é estressante. 40 horas de trabalho para uma criança é o quê? Mas o Lovaas, ele não tinha esse verniz que a gente construiu hoje para falar de aba e ficar todo ofendidinho quando alguém diz que tinha um vovô nazista como o Ivar Lovaas, porque ele aplicava choques elétricos em crianças autistas para moldar seus comportamentos. Isso não é só um detalhe do passado, não. Ele foi um dos primeiros a usar aba em terapias de conversão para punir comportamentos homossexuais. E o que vocês acham que eles usam nessas igrejas quando eles querem converter homossexual? Aba, mesmo nas versões naturalistas e modernas da aba, que prometem não usar a punição, a filosofia behaviorista radical continua focada em moldar o comportamento observável, dando a mínima para a experiência interna da pessoa. Isso é por definição. Você pode ser legal e aplicar a aba. Você pode levar em consideração o que uma pessoa te diz quando você aplica a aba. O que você não leva em consideração, porque a tua teoria não enquadra, é a subjetividade daquela pessoa. É a mente daquela pessoa. Porque essa mente existe. Porque a existência é uma categoria de realidade social. Mas isso eu estou usando outra teoria para formular. E não o behaviorismo radical. Porque essa eu já deixei para trás há alguns anos. E essa teoria é exatamente o processamento preditivo de que eu falei no vídeo de ontem, aqui nesse canal. Estou começando a publicar vídeo todo dia porque esse debate está intenso e eu tenho que dar meu plá. Segundo o processamento preditivo, o cérebro é uma máquina de previsões, como eu falei ontem. Ela fica tentando prever o que vai acontecer e ajusta essas previsões com base nas informações que recebe. Para as pessoas autistas, pesquisas como as de Pelicano e Burr, como você está vendo aí, de 2012, mostram que o cérebro autista pode ser mais sensível a erros preditivos, o que faz com que elas percebam o mundo como uma coisa muito imprevisível. Tem um outro estudo de 2017, Lawson e colaboradores, que também descobriu que as pessoas autistas tendem a superestimar a volatilidade do ambiente sensorial. O que explica porque muitas vezes elas reagem das maneiras que as pessoas neurotípicas simplesmente não compreendem, porque não conseguem empatizar. Porque não têm experiências semelhantes, portanto, não vão conseguir empatizar com aquelas experiências. Além disso, o artigo Precise Minds in an Uncertain World, de Van de Cruz e colaboradores, de 2014, aprofunda essa discussão quando ele mostra que pessoas autistas podem ter uma precisão anormal das predições, o que as torna mais sensíveis a pequenas discrepâncias entre o que elas esperam e o que acontece de fato. Isso reforça a ideia de que, em vez de moldar comportamentos, a gente precisa entender como o cérebro autista processa o mundo de modo diferente, muitas vezes com um nível de detalhe e precisão que não é alcançado pelos neurotípicos, porque eles simplesmente não processam o mundo da mesma maneira. Daí porque as teorias baseadas em empatia falham em descrever como é que pessoas autistas têm baixa empatia, mas conseguem ter empatia uns com os outros. E como é que pessoas neurotípicas têm alta empatia, mas não conseguem empatizar com gente autista. Um ponto interessante é que o conceito de emoções também se conecta com essa ideia das previsões. Segundo a neurocientista Lisa Feldman Barrett, no livro que eu mencionei no meu vídeo de ontem, How Emotions Are Made, as emoções são construídas com base nas previsões que ele faz sobre o mundo. Isso se alinha perfeitamente com a ideia do processamento preditivo, porque o modo como uma pessoa autista vivencia as emoções e as interações sociais está profundamente ligada às previsões que o seu cérebro faz sobre o ambiente. E também não dá para a gente deixar de mencionar o trabalho de Carl Friston e a sua teoria do princípio da energia livre. No seu artigo original de 2010, Friston afirma que não advoga por nenhuma abordagem psicológica específica, mas a sua teoria, de maneira empírica e heurística, reforça formulações cognitivas que não negam a existência da mente. Pelo contrário, a sua abordagem oferece uma maneira elegante e respeitosa de lidar com os fenômenos da subjetividade, reconhecendo o papel da mente na nossa compreensão de como as pessoas processam o mundo. Na verdade, ele abre até um espaço de o que é mente, como ela funciona, que é um dos motivos pelos quais o Skinner jogou o bebê fora com a água do banho quando ele negou que existisse mente. Quando eu falo que a aba ignora a subjetividade, é porque, por definição, ela nega a existência da mente. E subjetividade é uma parte da mente. Mesmo que alguns behavioristas, como o Murray Seidman,
que eu também citei na minha conversa passada, no vídeo de ontem, tá aí em algum canto aí nos cards. Ainda que behavioristas como o Seligman tenham tentado abordar essa questão ética, como ele faz em Coerção e suas implicações, defendendo o uso de reforços positivos e condenando qualquer tipo de punição, o problema segue vivo, porque ele é um problema de definição, ele é um problema do behaviorismo radical, não é da aba, não é só da aba. Seligman argumenta que a coerção ou punição não deve fazer parte do repertório dos terapeutas comportamentais. No entanto, como eu costumo dizer, isso aí é como esticar um cobertor curto. Quando você nega a mente, você já jogou o bebê fora com a água do banho. E aí você vai esticar o cobertor, vai aquecer a sua cabeça, mas vai deixar os pés no frio. O processamento preditivo, por outro lado, nos oferece uma alternativa que respeita a experiência interna das pessoas. Não se trata de moldar comportamentos para a pessoa se encaixar melhor na sociedade. Se trata de entender o que ela percebe o mundo e ajudar essa pessoa a viver de maneira mais confortável nesse mundo. Ah, mas pra quê? Hoje todo mundo só fala em conforto. Mas que geração mais mimimi. Sem conforto básico, uma pessoa não consegue construir nada. E pessoas autistas têm um cérebro extremamente sistemático e a possibilidade de contribuir para o avanço da ciência, que é tão importante. A gente precisa descobrir como é que a gente vai lidar com o problema da energia renovável. A gente precisa descobrir uma série de coisas que a nossa inteligência não está alcançando. E essas pessoas, talvez nelas esteja a chave da sobrevivência da nossa espécie nesse planeta. Simplesmente por isso é que elas têm que se sentir confortáveis. Mas se não fosse por isso, se não precisasse resolver problema nenhum na humanidade, se a gente não tivesse nenhuma necessidade de inteligência, pessoas vivas e que existem, e animais de forma geral, eles precisam ser respeitados na sua dignidade e sim, na sua subjetividade, porque essa ideia de que não existe mente, eu acho que ela diminui até mesmo a experiência dos animais, os outros animais, porque nós também nunca devemos perder a nossa natureza macaca de vista. Não se trata de negar a eficácia de algumas técnicas de aba. Eu utilizo técnicas derivadas da análise do comportamento, que é a ciência da qual a aba deriva. Mas o ponto crucial aqui é eficaz para quê? Para quem? Se estamos só moldando comportamentos, sem levar em consideração a experiência interna da pessoa, nós estamos falhando em oferecer um cuidado respeitoso e completo para essa pessoa. Esses trabalhos mostram como o cérebro autista processa o mundo de forma diferente e abre novas possibilidades para intervenções mais humanas e respeitosas. Além disso, se você quiser compreender a base filosófica por trás da aba e do behaviorismo radical, Skinner explica essa abordagem no livro Ciência e Comportamento Humano, que eu tenho aqui, já li algumas vezes. E se você quiser entender como as nossas emoções estão ligadas ao processamento preditivo, Lisa Feldman Barrett traz insights muito interessantes em How Emotions Are Made. Obrigado por você assistir esse vídeo. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais discussões sobre como melhorar e humanizar as abordagens terapêuticas para o autismo. Aí está a minha bibliografia. E a gente se vê, se fala e se encontra por aí pela internet.